Bem, pessoal, olha só, estamos de volta para continuar conversando com você sobre direito internacional público e privado, a partir das questões que a Fundação Getúlio Vargas utilizou em 2014 para o exame da OAB. E assim chegamos então à nossa quarta questão. A quarta questão é do 14º exame, o exame que foi realizado em agosto do ano passado. Vamos dar uma olhada no que diz então, olha lá. A respeito da condição jurídica do estrangeiro, disciplinada pela Lei 6.815/80, que é o Estatuto do Estrangeiro, assinale a afirmativa correta. O tema é Estatuto do Estrangeiro, mais especificamente ainda a extradição. Letra A. Nos casos de entrada ou de estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida a sua expulsão. Vamos ver se é isso mesmo o que diz aqui, olha só, o Estatuto do Estrangeiro. Estou aqui com ele, olha só. Quando se fala de deportação, se diz que nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida a sua deportação e não a sua expulsão. Fernando, eu não consigo entender a diferença entre esses institutos jurídicos. Quando é que é deportação? Quando é que é expulsão? Quando é que é extradição? É simples, olha só, para a gente não esquecer mais disso, tá certo? A deportação tem uma razão específica de ser. É a entrada ou a permanência irregular de estrangeiro no Brasil. Então, eu tenho um estrangeiro que entrou no território nacional de maneira ilegal. Ou então, ele entrou de maneira legal, mas permanece no Brasil em situação irregular. Vamos imaginar, ele entra com visto de turista. E podia entrar? Podia. Ele cumpriu todos os trâmites, certo? Entrou com visto de turista, completamente legalizado, regular. Muito bem. Só que esse visto de turista o permitia ficar um determinado tempo no Brasil. Ele extrapolou esse prazo. Ou então, com visto de turista, ele está fazendo no Brasil o que o visto não autorizava. Por exemplo, ele está trabalhando no Brasil. Bom, então ele entrou de maneira regular, mas permanece no território nacional em situação irregular. Ele será, então, deportado. A deportação tem uma única razão de ser: a entrada ou permanência irregular de estrangeiros no Brasil. Bom, identificada essa irregularidade, você dá um prazo a esse estrangeiro para que ele se retire voluntariamente do território nacional. Prazo não cumprido, aí vem a medida coercitiva da deportação. Fernando, o que eu não consigo entender é porque tem uma razão lá da expulsão que tem a ver com a entrada dele no Brasil, não tem não? Tem. Olha aqui o que diz sobre a expulsão, o mesmo Estatuto do Estrangeiro. Está aqui, olha. É passível também de expulsão, estou no artigo 65, o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Então, veja mais, se ele entra no Brasil de maneira irregular, mas mediante uma fraude, ou se ele está no Brasil mediante fraude, ele falsificou o documento dele para entrar no Brasil. A medida coercitiva é a da expulsão, que é um pouco mais grave. Tirando esse detalhezinho, essa linha A do parágrafo único do artigo 65, tudo o mais não lhe permite confundir deportação com expulsão. Porque, como já dissemos, a deportação tem uma razão de ser específica e a expulsão não. Eu posso expulsar do Brasil quem entrou aqui em situação regular, quem permanece aqui em situação regular, mas pratica um ato que o chefe de Estado considera nocivo ao interesse nacional. Essa é a razão de ser da expulsão. E a extradição? A extradição não tem nada a ver com nenhuma dessas duas coisas, porque tanto deportar como expulsar é uma manifestação unilateral, é um ato unilateral do Estado Nacional Soberano. Já na extradição,
Eu estou falando de um procedimento que é bilateral. Existe sempre um país solicitante, ou até mais de um país solicitante e um país solicitado. Essa é a diferença. Existe um crime cometido por alguém que está em território nacional. E um Estado estrangeiro pede ao Brasil que a gente mande para lá essa criatura, para que no Estado estrangeiro ela seja processada e julgada, ou ela cumpra eventualmente uma pena. Fernando, uma última dúvida. A diferença entre, então, extraditar e entregar. Tem diferença entre as duas coisas? Tem. A extradição é um ato que envolve estados nacionais, é um ato que envolve países. A entrega envolve organismos internacionais. Então eu digo assim, o Brasil extraditou determinada criatura para a Holanda, por exemplo. Mas o Brasil, ele entrega uma determinada criatura para o Tribunal Penal Internacional. A entrega se faz para organismos internacionais. Fernando, é só essa a diferença? É só essa a diferença. Então não é tão importante assim. Porra, é muito importante, não é pouco não. Sabe por quê? Porque é proibido extraditar brasileiros, mas entregar, não é proibido. Então o Brasil não pode extraditar nenhum brasileiro, essa é a regra geral. Se ele for nato, a regra é absoluta. Se ele for naturalizado, a regra admite exceção. Mas entregar, não extraditar, entregar para organismos internacionais, dos quais o Brasil faça parte, meu irmãozinho, aí todo mundo entra na roda. Brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros, pode entregar todo mundo, todo mundo. Qual é o erro, então, daquela letra A? O erro da letra A é que, nesses casos, não há expulsão. Nesse caso, existe uma deportação. Deportação. Bom, letra B de bola. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, veja bem, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. É verdade. Pode marcar que a resposta correta é a letra B de bola. Agora, a chave da letra B é dizer pelo mesmo fato. Vamos dar uma olhada no que diz o Estatuto do Estrangeiro. Está aqui mais uma vez ele, ó. Só que agora nós não estamos discutindo deportação nem expulsão, nós estamos discutindo a extradição. E lá na extradição, o artigo 79 diz isso. Mais de um Estado requerer a extradição. Veja bem, extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato. Aí, de fato, veja, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração ela foi cometida. Mas eu estou falando não só da mesma pessoa, mas também estou dizendo que os dois ou mais estados estrangeiros solicitaram a extradição pelo mesmo motivo, pelo mesmo fato. Fernando, e se não fosse pelo mesmo fato? E se tivesse fatos diversos? Aí é o que diz o parágrafo 1º. Olho no quadro, veja só. Tratando-se de crimes diversos, terão preferência sucessivamente. Tudo organizadinho, ó. O Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, de acordo com a nossa legislação. Ou ainda, o que em primeiro lugar houve pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for a mesma. Bom, o estado de origem, ou na sua falta, o estado domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. Mas a questão não resolveu complicar a sua vida. Ela disse que era pelo mesmo fato. E pelo mesmo fato é isso mesmo. Preferência para aquele em cujo território a infração foi cometida, letra B de bola. Letra C. A República Federativa do Brasil não extradita os seus nacionais, salvo em caso de reciprocidade. Não, chefe. Não tem negócio de salvo em caso de reciprocidade, não, viu? De jeito nenhum. Aqui a regra é simples. Brasileiro nato, de jeito nenhum será extraditado.
não há a menor possibilidade de um brasileiro nato ser extraditado. E a regra para os brasileiros naturalizados também é esta, a da proibição da extradição. Acontece que para os brasileiros naturalizados, esta regra admite duas exceções. Primeira exceção, o crime foi cometido antes da naturalização. Então, ao tempo em que praticou o crime, aquele brasileiro era, na verdade, estrangeiro. Ou então, se o crime praticado é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí, veja, não faz diferença quando ele cometeu o crime, se antes ou se depois da naturalização. Ele poderá ser extraditado. Claro, cumpridas as outras condições, as outras exigências que a nossa legislação estabelece. Mas está errado. Aqui o critério não é a reciprocidade. E, finalmente, letra D de dado. Conceder-se-á extradição, mesmo quando o fato constituir crime político e o extraditando houver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Olha, tá tudo falso. A letra D é um absurdo do começo ao fim. Primeiro porque o Brasil não concederá a extradição se o crime tiver natureza política. Crime político ou de opinião impede a extradição. Fernando, mesmo de estrangeiro, é de estrangeiro mesmo que eu estou falando, porque a regra para brasileiro é que é proibida, nem me interessa se o crime é comum, se o crime é político, não me interessa isso, não pode extraditar brasileiro, então eu estou falando é de estrangeiro mesmo. Nós não vamos extraditar estrangeiros se o motivo do pedido de extradição for crime político ou crime de opinião. Não, Fernando, mas olha, não é crime político, não é crime de opinião. Mas aí então agora eu quero saber das outras condições. Nós temos tratado de reciprocidade com esse outro país? A conduta é crime também no Brasil? Está prescrita a pena de acordo com a nossa legislação? Lá no país solicitante, serão observadas as regras do devido processo legal? O juiz natural, o contraditório, a plenitude da defesa? Não? Ele vai ser julgado por um juiz ou tribunal de exceção? Então está negado o pedido de extradição. Ele não pode ser processado e julgado por regras que afrontem os princípios do devido processo legal expressos na nossa legislação, na nossa ordem jurídica. Então a resposta da questão só pode ser mesmo a letra B de bola. Vamos para frente? Olha aqui então a quinta questão essa já do 15º exame, o exame realizado em novembro, o exame mais recente, né? De novembro de 2014. Atenção para a questão, olha lá. Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores da mídia, parte da opinião pública e algumas personalidades políticas reclamem por mudanças na ordem jurídica a fim de que seja implantada a pena de morte como sanção penal. Bom, em relação à pena de morte, de acordo aí com o protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, devidamente ratificado pela República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Bom, aí nós vamos lá ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e ao seu protocolo. É uma questão que versa sobre tratados internacionais, mas que não lhe pergunta de uma maneira geral. Ela escolhe um tema específico de um tratado específico. Isso vem sendo tônica nos últimos anos, nos últimos exames, tá certo? Uma questão mais geral, uma questão mais aberta, ou sobre a lei de introdução, ou sobre o Estatuto do Estrangeiro, e uma outra questão, essa mais específica, sobre um procedimento de uma determinada estrutura internacional, órgão internacional, ou sobre um tratado internacional específico. Aqui, no 15º exame, a pergunta foi sobre pena de morte nos termos do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Pois vamos então analisar o que é que diz o pacto sobre isso. Está aqui o pacto, ó.
Está aqui. Artigo 6º do Pacto. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deve ser protegido por lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Então, observe que o primeiro item do artigo 6º não proibiu que alguém fosse privado da vida. Proibiu, sim, que isso fosse feito de maneira arbitrária. Bom, então vamos explicar melhor como é que é essa história. Item 2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição de Crimes de Genocídio. Poder-se aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Então, o primeiro pressuposto lógico é a seguinte: nos estados em que a pena de morte não tenha sido ainda abolida. Porque nos estados em que a pena já foi abolida, aí, meu irmãozinho, não pode voltar atrás não, tá certo? Não pode se arrepender e restaurar a pena de morte não. Repare que o item 2 desse artigo 6º está tratando única e exclusivamente daqueles países que ainda adotam a pena de morte. Única e exclusivamente. Pois bem, nestes países, ela só pode ser adotada para os crimes mais graves. Não é para qualquer crime. 3. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado parte do presente pacto a eximir-se de modo algum do cumprimento de qualquer das obrigações que tenha assumido em virtude da Convenção de Prevenção do Crime de Genocídio. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou pedir a comutação da pena. A anistia, o indulto, a comutação da pena pode ser concedido em todos os casos. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos e nem tampouco pode ser aplicada a mulheres em estado de gravidez. Muito bem. Bom, não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou para impedir a abolição da pena de morte por um Estado parte do presente pacto. Bom, com base nisso, vamos ver o que dizem então as alternativas. Bom, a alternativa A diz que é permitida apenas nos casos mais graves de extrema violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido processo legal. Veja, não falamos de extrema violência contra a pessoa. Não nos referimos a isso, né? Falamos nos casos dos crimes mais graves. B. É proibida em qualquer hipótese. Opa, em qualquer hipótese, aí aqui já ferrou a letra B. É permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de ratificarem o protocolo, desde que reservada para os crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida por um tribunal competente. E letra D, é proibida de forma geral, admitindo como exceção apenas o caso de infração penal grave, de natureza militar e cometida em tempo de guerra. Opa, aqui nós estamos falando, como regra geral, seria isso, né? Como regra geral. É o que acontece no caso do Brasil. O Brasil proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Estão lembrados disso? Bom, de forma geral, ela é proibida. Agora, cuidado com o que diz a letra C.
A letra C, tem um desde que ainda aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa, faltou esse desde que. Deixa eu parar aqui. Olha o que diz a letra C. Permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes do protocolo. Bom, antes do protocolo significa dizer que se eu entro no protocolo sem a pena de morte, na vigência dele, eu não posso estabelecer a pena de morte. É isso que está dito aí. Desde que reservada para os crimes mais graves, desde que a sentença tenha sido proferida por tribunal competente. Está aqui mais uma vez para você. Olha bem. Pena de morte para os menores. Está aqui. Nos países em que ela não tenha sido abolida, estou no item 2, pode ser imposta nos casos dos crimes mais graves e pode aplicar apenas a pena em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por um tribunal competente. É o que você vai fazer, né? Está aqui. Permitida nos países que já adotavam, reservada aos crimes mais graves, sentença proferida por tribunal competente. Qual é o erro da letra C? É que essa sentença, ela tem que estar transitada em julgado. Está aqui, o trânsito em julgado. Se ainda houver qualquer possibilidade de recurso, a pena de morte não pode ser aplicada. Resposta da questão, letra D de dado, que é o caso do Brasil. Proíbe a pena de morte, esta é a regra geral, mas admite a exceção do caso de guerra declarada. Aí para os crimes que são tipicamente militares, né? O que é que eu estou chamando de crimes tipicamente militares de um estado de guerra? O crime da deserção, da traição, da sabotagem, da espionagem. Esses crimes podem chegar a ser punidos com a morte. Bom, ainda no 15º exame, lá de novembro do ano passado, nós temos a 6ª questão. Diz o seguinte: Túlio é brasileiro, né? Casado com Alexia, de nacionalidade sueca, estando o casal domiciliado no Brasil. Muito bem. Durante um cruzeiro marítimo na Grécia, ela, após a ceia, veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. Muito bem. Alexia, quando ainda era noiva de Túlio, havia realizado um testamento em Lisboa. Bom, vou te dizer, né? O cara é brasileiro, a mulher é sueca, eles estão num cruzeiro na Grécia, ela faz o testamento dela em Portugal, aí é para matar, dispondo sobre os seus bens. Entre estes bens, 3 apartamentos que estão no Rio de Janeiro. À luz das regras do direito internacional privado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A diz que se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das formalidades, deverá ser aplicada a legislação brasileira, pois Alexia encontrava-se domiciliada no Brasil. B de bola. Se houver discussão acerca do que diz respeito à observância das formalidades, deve ser aplicada a legislação lá de Portugal, local em que foi realizado o ato de disposição da última vontade de Alexia. Letra C. A autoridade judiciária brasileira não é competente para proceder o inventário e a partilha de bens. Isso porque Alexia teria falecido na Grécia e não no Brasil. D de dado. Se houver discussão acerca do regime sucessório, deverá ser aplicada a legislação lá da Suécia, que é a da nacionalidade da Alexia, né? De cujos a nacionalidade da morta. Veja bem o que diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Está aqui, muito bem. A lei do país em que é domiciliada a pessoa, e ela tinha domicílio no Brasil, determina regras sobre personalidade, nome, capacidade e direito de família. Não me parece ser o que nós estabelecemos aqui na questão, certo? Que é a validade do testamento quanto a aspectos formais.
Nada diz respeito à personalidade, nome ou capacidade da Alexia. Então, provavelmente, não é a lei do Brasil, certo? Vamos mais. Artigo 8º. Quando a pessoa, para qualificar bens e reger as suas relações, aplica-se a lei do país em que eles estiverem situados. Opa, Fernando, os 3 apartamentos estão situados no Rio de Janeiro. Então vai aplicar a legislação brasileira. Não, rapaz, vá com calma. A questão diz respeito à validade dos aspectos formais desse testamento e não sobre a sucessão em si. Quando a questão falou do Brasil nas alternativas, tá aqui, olha bem, falou que a autoridade judiciária brasileira que não era a competente, porque ela morreu na Grécia e não no Brasil. Nem sequer falou da aplicação da lei brasileira. Quando falou da aplicação da lei brasileira, que é a letra A, falou em razão da observância das formalidades do testamento. Não, em razão disso eu não aplico a legislação brasileira, não. Não por isso, né? Bom, 10. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país domiciliado, em que era domiciliado o morto ou desaparecido. Ah, Fernando, é por isso, então, que vai ser a legislação brasileira. Calma, sem tanta pressa assim, Porque, na verdade, o que vai reger as obrigações, os contratos, as normas de direito civil, é o local onde essas obrigações elas se estabelecem. Vamos ver aqui, olha lá. A lei... Opa, desculpa. Está aqui. Começo e fim da personalidade. Está aqui. O artigo 9º está aqui. Ó. Qualificar e reger obrigações. Aplica-se a lei do país em que essas obrigações elas foram constituídas. Opa! Então, vamos com calma. Onde é que foi constituído o testamento? Vamos voltar para a questão. O testamento foi constituído em Lisboa. Eu não estou falando da sucessão, eu estou falando das formalidades. Ora, se eu faço o testamento lá em Lisboa, eu obedeço às formalidades impostas por qual legislação? Pela legislação portuguesa. Então, se eu vou examinar as formalidades do testamento, eu analiso essas formalidades à luz da legislação de Portugal. Resposta da questão, letra B de bola. Está aqui, letra B de bola. E, por fim, nós chegamos aqui à 7ª questão. 7ª questão, também do exame agora de novembro próximo passado, né? Violento torcedor estrangeiro, integrante de torcida organizada e arrolado como impedido de entrar em estádios de futebol durante a Copa do Mundo, por figurar na lista da Interpol, após ter ingressado irregularmente em território nacional e ser capturado dentro de um dos estádios, tem sua deportação promovida por não se retirar voluntariamente do Brasil. Muito bem. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa que é correta. Letra A diz o seguinte, ele nunca mais pode reingressar no território nacional. Pode, rapaz, ele pode reingressar no território nacional, sim. Mas para isso tem condições, né? Tá aqui a deportação de novo, vamos nós. Deportação. O deportado, artigo 64, só pode reingressar no território nacional se ele ressarcir o tesouro, com correção monetária e tudo, viu? Fernando, ressarcir do quê? Ora, mas rapaz, das despesas, né? Que nós tivemos com a sua deportação. Ele não saiu voluntariamente, então a gente mandou esse cara para fora e isso tem um custo. Ele vai ressarcir o patrimônio público, aí tudo bem. Depois disso, a gente pode permitir que ele reingresse no território nacional. Antes não. Então, tá falsa a letra A, porque diz que nunca mais o coitado volta para o Brasil, certo? Aí tá errado, nunca mais não. B de bola. O torcedor estrangeiro deportado só pode reingressar no território nacional
se ressarcir o Tesouro com correção monetária das despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, a multa. Tá aí, é a regra que nós acabamos de ver e é a resposta correta da questão. O torcedor estrangeiro só pode reingressar no território nacional depois do transcurso, né, do prazo prescricional para o ressarcimento do Tesouro. Não vai prescrever, tá certo? Ele só volta se ressarcir o patrimônio público. O torcedor estrangeiro deportado pode retornar se comprovadamente não tem condição de arcar com o pagamento da quantia devida. Não, aí ele simplesmente não volta, ele simplesmente não reingressa no território nacional. E é isso. Gente, essas foram todas as questões de direito internacional que a Fundação Getúlio Vargas cobrou em 2014. Bom, qual é a minha dica final nesse vídeo para você? Estude a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e estude o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é muito grande. Você vai ver, na verdade, alguns aspectos do Estatuto do Estrangeiro. Você vai ver deportação, expulsão, extradição e vai ver os vistos, a concessão dos vistos ao estrangeiro no Brasil. Com isso, Estatuto do Estrangeiro e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, você fará, sim, uma boa prova nesse seu 16º exame de ordem, que será o seu último exame de ordem, porque é neste exame que você vai conseguir a sua carteirinha da OAB. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.